IDECAM, Contador, Município de Vilhena, 2013. A contabilidade é uma ciência social que tem por objeto de estudo o patrimônio das entidades econômico-administrativas. Em relação ao patrimônio, é correto afirmar que o patrimônio, para a contabilidade, é somente o que a entidade possui em forma de bens. Item errado. Patrimônio é conjunto de bens, direitos e obrigações de uma determinada entidade. FEPESE, Contador, Corém, 2007. Quanto aos conceitos, definições de contabilidade, é incorreto afirmar que a contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos de uma entidade. Item errado. Errado, pois traz o conceito correto e não incorreto da definição de contabilidade. Conceito oficial de contabilidade, extraído do primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade em 1924. Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Consulplan, Analista Judiciário, TSE, 2012. A contabilidade foi definida no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade como a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativo aos atos e fatos da administração econômica. É correto afirmar que é objetivo da contabilidade fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade. Item correto. A contabilidade possui a finalidade de controlar o patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Logo, a contabilidade, por meio do controle do patrimônio, fornece informações úteis para a tomada de decisão. Sesgran Rio, Técnico Administrativo, BNDES 2010. O objeto da contabilidade é o patrimônio da entidade e o seu campo de aplicação são as entidades econômico-administrativas, assim chamadas aquelas que, para atingir seu objetivo, seja ele econômico ou social, utilizam bens patrimoniais e necessitam de um órgão administrativo que pratica atos de natureza econômica necessários a seus fins. Esse é o enunciado de: letra A, sociedade empresária; letra B, entidade lucrativa; letra C, empresa; letra D, companhia; ou letra E, hacienda. A alternativa correta é a letra E. A questão refere-se às haciendas, campo de aplicação da contabilidade. Hacienda é igual ao patrimônio gerido de maneira organizada. Haciendas é igual a gestão mais patrimônio. FEPESE, Auditor Fiscal de Tributos Municipais de Florianópolis, 2014. Assinale a alternativa que apresenta a classificação da contabilidade como sendo uma ciência. Letra A, ciências sociais. Letra B, ciências exatas. Letra C, ciências naturais. Letra D, ciências humanas. Ou letra E, ciências aplicadas. A alternativa correta é a letra A. A contabilidade, segundo a doutrina, trata-se de uma ciência social, haja vista que tem como foco o patrimônio, que envolve um conjunto de pessoas dentro da sociedade, com implicações internas e externas, pois variações nesse patrimônio afetam, de alguma forma, o meio ao qual está inserido. FEPESE, Auditor Fiscal de Tributos Municipais de Florianópolis, 2014. Assinale a alternativa que apresenta o objeto das ciências contábeis. Letra A, patrimônio. Letra B, ativo e passivo. Letra C, receitas e despesas. Letra D, situação líquida patrimonial. Ou letra E,
Comitê de Pronunciamento Contábil. A alternativa correta é a letra A. O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades, conjuntos de bens, direitos e obrigações. Fundatec, Auditor do Estado, CAGE 2014. A partir da teoria contábil, considera-se o objeto da contabilidade, letra A, os atos e fatos patrimoniais, letra B, o patrimônio das entidades, letra C, as entidades públicas e privadas, letra D, os atos e fatos da gestão, ou letra E, as entidades empresariais e sem fins lucrativos. A alternativa correta é a letra D. O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades, conjunto de bens, direitos e obrigações. Banca CESP, MEC 2015. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas decorrentes de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, regularmente internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro, apresentam status supralegal, ainda que não tenham sido aprovadas segundo o rito previsto para o processo legislativo das emendas à Constituição. Questão correta. Os tratados de direitos humanos que forem aprovados pelo rito ordinário terão status supralegal. Banca CESP, FUB 2015. As normas que integram uma Constituição escrita possuem hierarquia entre si, de modo que as normas materialmente constitucionais ostentam maior valor hierárquico que as normas apenas formalmente constitucionais. Questão errada. Todas as normas constitucionais apresentam a mesma hierarquia, sejam elas materialmente ou apenas formalmente constitucionais. Banca CESP, AGU 2015. Considerando-se que a emenda constitucional, como manifestação do poder constituinte derivado, introduz no ordenamento jurídico normas de hierarquia constitucional, não é possível a declaração de inconstitucionalidade dessas normas. Assim, eventuais incompatibilidades entre o texto da emenda e a Constituição Federal devem ser resolvidas com base no princípio da máxima efetividade constitucional. Questão errada. Emendas constitucionais podem sim ser declaradas inconstitucionais caso sejam incompatíveis com as normas constitucionais originárias. Banca CESP TJ 2014. A repartição de competências entre os entes federativos atribui à União competência ampla e aos estados competência residual, motivo porque lei federal é hierarquicamente superior à lei estadual. Questão errada. Não há hierarquia entre leis federais e leis estaduais. Na hipótese de conflito entre estas normas, a resolução não será pelo critério hierárquico, mas de acordo com a competência atribuída pela Constituição Federal ao ente federado. Banca CESP TRT Primeira Região 2010. Não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo quando este for validamente editado. Questão correta. De fato, não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo. Ambos são normas primárias, situando-se logo abaixo da Constituição na pirâmide de Kelsen. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. A aplicabilidade das normas de eficácia limitada é direta, imediata e integral, mas o seu alcance pode ser reduzido.
Questão errada. A aplicabilidade direta, imediata e integral é característica das normas constitucionais de eficácia plena. As normas constitucionais de eficácia limitada apresentam eficácia indireta, mediata e reduzida. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considera-se que as normas constitucionais possuem eficácia absoluta, imediata e diferida, sendo essa a classificação mais adotada também na doutrina. Questão errada. A classificação mais adotada, tanto pelo STF quanto pela doutrina, é a de José Afonso da Silva, segundo o qual as normas constitucionais podem ser de eficácia plena, limitada ou contida. Banca CESP, MEC 2015. Em virtude do princípio da aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais, tais normas podem ser de eficácia plena ou contida, mas não serão de eficácia limitada. Questão errada. Há direitos fundamentais que são normas de eficácia limitada. Por exemplo, artigo 6º da Constituição, norma programática que enumera direitos sociais. Banca CESP, TRE 2015, adaptada. No que concerne à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que a norma constitucional que garante a igualdade de todos perante a lei é uma norma de eficácia plena, pois, embora seu caráter seja de norma principiológica, sua aplicação é imediata e incondicionada. Questão correta. O princípio da igualdade tem aplicação imediata e incondicionada e, por isso, é norma de eficácia plena. O caráter de norma principiológica não impede que o princípio da igualdade seja considerado norma de eficácia plena. Banca CESP, TJ 2014. As normas programáticas que veiculam princípios a serem cumpridos pelo Estado podem ser exemplificadas, entre outras, pela previsão constitucional de proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos. Questão correta. As normas programáticas estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional. Por exemplo, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Artigo 6º, inciso 20, Constituição Federal. Banca CESP, 2018, Polícia Civil, delegado. Julgue o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. Item errado. O princípio que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito, é o princípio da intranscendência da pena. O princípio da individualização da pena está relacionado à necessidade de que a pena corresponda o mais precisamente possível ao fato praticado, considerando-se as particularidades do caso e do infrator em si. Banca CESP, 2018, STJ, analista judiciário. Tendo como referência as jurisprudências sumuladas dos tribunais superiores, julgue o item a seguir acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos. É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja em valor inferior a um salário mínimo. Item errado. Atualmente, o tema se encontra sumulado pelo STJ, súmula 599 do STJ,
no sentido da impossibilidade de aplicação de tal princípio aos crimes contra a administração pública. Bancacesp 2016, DPU, analista técnico administrativo. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir. O fato de a vítima ser juiz de direito demonstra maior reprovabilidade da conduta de João, o que impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Item errado. O fato de a vítima ser juiz de direito não tem qualquer relevância para fins de aplicação ou não do princípio da insignificância. Bancacesp 2016, Polícia Civil, agente. O princípio da legalidade pode ser desdobrado em três: princípio da reserva legal, princípio da taxatividade e princípio da retroatividade como regra, a fim de garantir justiça na aplicação de qualquer norma. Item errado. O princípio da legalidade se divide em anterioridade, lei penal deve ser anterior ao fato, e reserva legal. Somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e estabelecer penas. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da ultima ratio, ou da intervenção mínima do direito penal, significa que a pessoa só cometerá um crime se a pessoa ser prejudicada por esse crime o permitir. Item errado. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. Este princípio decorre do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. Bancacesp 2015, TJ, cargo juiz. Depreende-se da aplicação do princípio da insignificância a determinado caso que a conduta em questão é formal e materialmente atípica. Item errado. O reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica, ou seja, que a conduta não se enquadra no conceito material de crime. A tipicidade formal, mera correspondência do fato à norma penal proibitiva, permanece íntegra. Bancacesp 2013, TJ, cargo titular notarial. Decorre do princípio da ofensividade a vedação ao legislador de criminalizar condutas que causem potencial lesão a bem jurídico relevante. Item errado. O princípio da ofensividade não veda a criminalização de condutas que gerem mera potencial lesão ao bem jurídico. O princípio da ofensividade exige que a criminalização recaia apenas em condutas que causem lesão ou perigo de lesão, potencial lesão, ao bem jurídico relevante. Bancacesp 2013, TJ, cargo titular notarial. De acordo com o entendimento do STF, para a incidência do princípio da insignificância, basta que a conduta do agente tenha a mínima ofensividade. Item errado. Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são: mari, M, de mínima ofensividade da conduta, A, de ausência de periculosidade social da ação, R, de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I, de inexpressividade da lesão jurídica. Tais requisitos são cumulativos, ou seja, ausente qualquer um deles, não poderá ser reconhecido a incidência do princípio da insignificância. Bancacesp 2013, STF.
Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal, das teorias do crime e dos institutos da parte geral do Código Penal brasileiro, julgue os itens a seguir. Considere que Manuel, penalmente imputável, tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate. Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei entrou em vigor, prevendo pena mais severa para o delito. Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta de Manuel? Item errado. O crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente e que se encontrava em execução quando sobreveio a lei nova. Assim, esta deverá ser aplicada ao caso. A lei nova passou a vigorar durante a consumação do delito, ou seja, ela pode ser aplicada, pois não há retroatividade neste caso. Súmula número 711 do STF, entre aspas. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessão da continuidade ou da permanência. Banca CESP 2012, AGU, cargo advogado da União. A respeito dos efeitos da condenação criminal e de crimes contra a administração pública, é correto afirmar que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, pois a punição do agente, nesse caso, tem o propósito de resguardar não apenas o aspecto patrimonial, mas principalmente a moral administrativa. Item correto. Atualmente, o tema se encontra sumulado pelo STJ, súmula 599, no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Sendo o arquivamento ordenado em razão da ausência de elementos para basear a denúncia, a autoridade policial poderá empreender novas investigações se receber notícias de novas provas. Item correto. Nos termos do artigo 18 do CPP, arquivado o IP por falta de base para a denúncia, a autoridade policial somente poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícias de provas novas. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia sob a supervisão direta do Ministério Público, que poderá intervir a qualquer tempo para determinar a realização de perícias ou diligências. Item errado. A atuação do Ministério Público no inquérito policial é a de acompanhar a condução do inquérito policial pela autoridade policial, mas não a supervisão direta. O Ministério Público, caso queira a realização de alguma diligência, deverá requisitar sua realização à autoridade policial e não determinar diretamente sua realização. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. A atividade investigatória de crimes não é exclusiva da Polícia Judiciária, podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades, conforme dispuser a lei especial. Item correto. A polícia não detém o monopólio da atividade investigativa conforme entendimento do STF. Por exemplo, possibilidade de o Ministério Público investigar através de mecanismos próprios de investigação, procedimentos internos do MP. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O IP é peça indispensável à propositura da ação penal pública incondicionada, sob pena de nulidade, e deve assegurar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
tem errado. O IP é dispensável, já que sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o IP não precisa ser instaurado. Não há garantia do contraditório e da ampla defesa no IP, eis que se trata de procedimento pré-processual não acusatório. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. Uma vez arquivado o IP por decisão judicial, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícia de uma nova prova. Item correto. Artigo 18 do CPP, entre aspas, arquivado o IP por falta de base para a denúncia, a autoridade policial somente poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícias de provas novas. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. O IP, peça informativa do processo, oferece o suporte probatório mínimo para a denúncia e, por isso, é indispensável à propositura da ação penal. Item errado. O IP é dispensável, já que sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoridade do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o IP não precisa ser instaurado. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo escrivão. A notitia criminis é denominada direta quando a própria vítima provoca a atuação da Polícia Judiciária, comunicando a ocorrência de fato delituoso diretamente à autoridade policial. Item errado. Neste caso, temos a chamada notitia criminis indireta. A notitia criminis direta ocorre quando a própria autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso diretamente, sem que alguém tenha levado ao seu conhecimento. Bancacesp 2016, Polícia Civil, escrivão. O prazo legal para o encerramento do IP é relevante independentemente de o indiciado estar solto ou preso, visto que a superação dos prazos de investigação tem o efeito de encerrar a persecução penal na esfera policial. Item errado. O prazo para a conclusão do IP, no caso de estar o indiciado preso, é de 10 dias, contando o prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. No caso de indiciado solto, o prazo é de 30 dias, a contar da portaria de instauração do IP, nos termos do artigo 10 do CPP. Bancacesp, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que, para garantir o acesso de um computador a uma rede local, é suficiente conectar a placa de rede, dispensando-se qualquer tipo de configuração do usuário e do administrador de rede. Item errado. É necessário cadastrar usuários, definir suas permissões e seus perfis como usuários comuns ou administradores, dentre outras configurações. Bancacesp, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que LAN é uma rede que conecta computadores localizados a, no máximo, 10 metros de distância do servidor e fisicamente próximos uns aos outros. Item errado. Trata-se de uma área pequena limitada a algumas centenas de metros. Bancacesp, Previc 2011. A fibra óptica é imune a interferências eletromagnéticas e, portanto, a fenômenos de indução eletromagnética, sendo apropriada para transmitir sinais luminosos e não elétricos.
Item correto. A fibra ótica é imune a interferências eletromagnéticas e fenômenos de indução eletromagnética. E mais, ela é apropriada para a transmissão de sinais de luz em vez de sinais elétricos. Bancasesp MPU 2010. O modem ADSL permite que, em um mesmo canal de comunicação, trafeguem sinais simultâneos de dados e de voz. Por isso, com apenas uma linha telefônica, o usuário pode acessar a internet e telefonar ao mesmo tempo. Item correto. O modem ADSL permite o tráfego de sinais de dados em voz em um mesmo canal de comunicação. É possível utilizar a internet e o telefone sem que o telefone esteja com a linha ocupada. Ele modula o sinal de forma que possam trafegar em conjunto dados e voz sem que um interfira no outro. Bancasesp ANEEL 2010. A fibra ótica é um filamento de vidro constituído de material dielétrico formado de duas partes principais, o núcleo por onde se propaga a luz e a casca, que serve para manter a luz confinada no núcleo. Item correto. A fibra ótica é um filamento de vidro constituído de material dielétrico que permite o isolamento, formado por duas partes principais, núcleo e casca. Bancasesp MIN 2009. A terceira geração de padrões e de tecnologias de telefone móvel, denominada 3G, permite conexão com a internet. Item correto. A terceira geração de padrões e de tecnologias de telefonia móvel 3G permite a conexão com a internet banda larga. Bancasesp, Câmara dos Deputados, 2014. A internet foi criada a partir de um órgão conhecido como ARPANET, que estava vinculado diretamente ao Departamento de Defesa americano. Item errado. A internet foi criada por uma agência governamental chamada ARPA, que estava vinculada ao Departamento de Defesa americano. A ARPANET foi a rede de computadores que deu origem à internet. Conclusão: a questão só trocou o nome do órgão pelo nome da rede. Bancasesp, Tribunal de Justiça, 2019. Apesar de a internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à internet, isto é, uma empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço. Item correto, conforme gabarito oficial. Observação: o acesso à internet é público, mas não é gratuito. Todos podem acessá-la, mas para acessar deve ser pago um provedor de acesso. Conclusão: apesar de a internet ser uma rede mundial de acesso amplo ou público, ela não tem acesso gratuito. A banca poderia ter sido mais clara no enunciado. Bancasesp, Polícia Federal, 2018. Nos casos de perícias no âmbito administrativo, de acordo com a Lei nº 8.112 de 1990, o servidor aposentado por invalidez permanente deve ser submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de readaptação. Item correto. Na hipótese de aposentadoria por invalidez, o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de readaptação. Artigo 186, parágrafo 3º. Bancasesp, IFAM 2018. Idade mínima de 16 anos e quitação das obrigações eleitorais
são requisitos para a investidura em cargo público? Item errado. São requisitos básicos para a investidura em cargo público: 1. Nacionalidade brasileira. 2. Gozo dos direitos políticos. 3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. Idade mínima de 18 anos. E 6. Aptidão física e mental. Banca CESP 2018. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em Diário Oficial. Item errado. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 7º. Banca CESP TRE 2017. Renata, servidora pública do Tribunal de Justiça da Bahia, pediu vacância para tomar posse no cargo de técnico judiciário do TRE. Ao final do período de avaliação, Renata foi inabilitada no estágio probatório referente ao novo cargo. O cargo, por ela ocupado anteriormente no TJ, não havia sido provido. Nessa situação hipotética, seu retorno ao cargo anterior se dará por meio de redistribuição. Item errado. O retorno de Renata será pela recondução. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou da reintegração do anterior ocupante. Banca CESP, PRF, nível superior 2012. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Item correto. Patrimônio e polícia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, auditor do TCU 2015. No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item. As palavras líquida, público, órgãos e episódicas obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Órgãos é paroxítona terminada em ão. Líquida, público e episódicas são proparoxítonas. Banca CESP, Ministério Público da União, 2015. Com relação às ideias e às estruturas linguísticas, julgue o item que se segue. A palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável e útil. Item correto. Cível, amável, útil são paroxítonas e terminam em L. Logo, são acentuadas pela mesma regra. Observação: as paroxítonas não precisam terminar na mesma letra para estarem na mesma regra. Banca CESP, Supremo Tribunal Militar, 2011. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a mesma que justifica o emprego do acento em meteorológica. Item errado. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a da paroxítona terminada em ditongo. Não é a mesma que justifica o emprego do acento na proparoxítona meteorológica. Banca CESP, cargo diplomata, 2018. Segundo preconiza o novo acordo ortográfico, o vocábulo contrassensos é grafado conforme as mesmas regras que antissocial. Item correto. Quando o prefixo termina em vogal
e a palavra seguinte começa em consoante, não deve haver hífen. Se a letra após a vogal for R ou S, esta deve ser duplicada. Por exemplo, antissocial, contrassenso, minissaia, contra-regra, antirreflexo. Banca CESP, Polícia Federal, cargo papiloscopista, 2018. Julgue o item quanto à correção gramatical e à coerência e à coesão textual. Para tal, tem de haver forma de fazer uma comparação entre os dentes da pessoa e o seu registro dentário. Item correto. Nessa questão, foi usado corretamente o verbo haver, como sinônimo de existir. Não confunda com o haver, no sentido de relacionado, como em uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não são relacionadas. Banca CESP, SEDUC, Conhecimentos Básicos, 2018. Por que falharam os programas de formação? Talvez porque se tenha insistido na crença da transferibilidade linear de saberes pretensamente adquiridos. Talvez porque se tenha esquecido que o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a locução porque poderia ser substituída por porquê no trecho. Por que falharam os programas de formação? Item errado. Esse porquê é separado e sem acento, pois temos uma interrogativa direta. O porquê, junto e sem acento, é conjunção, como ocorre na resposta da pergunta. Banca CESP, Polícia Federal, 2013. Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto, nem para seu sentido, caso o trecho, a fim de solucionar o litígio, fosse substituído por a fim de dar solução à demanda. Item errado. Haveria prejuízo. A locução indicativa de finalidade é a fim de, escrita separadamente. Banca CESP, ABIN, Cargo Técnico e Inteligência, 2010. Da combinação entre velocidade, persistência, relevância, precisão e flexibilidade, surge a noção de agilidade. Uma agilidade que vem se tornando um lugar comum, se não na vida prática das organizações, pelo menos nos discursos. O sentido e a correção do texto seriam mantidos caso o vocábulo senão fosse empregado em lugar de senão. Item errado. Temos o clássico par. Senão isso, máximo, ao menos aquilo, mínimo. Logo, senão é separado mesmo. Banca CESP, FUNPRESP, Conhecimentos Básicos, 2016. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por quê. Julgue o item que se segue. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão porque poderia ser substituída por o porquê. Item correto. As duas formas seriam possíveis e corretas. O CESP apenas pede para inserir o porquê substantivo junto e acentuado, sinônimo de causa, razão, motivo. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.